A gente conversa mais sobre esse acordo agora ao vivo com o ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil, Welber Barral. Tudo bem, Barral? Obrigado, como sempre, pela presença com a gente aqui. Boa noite. Boa noite, Vitor. Prazer falar com você. Qual a sua avaliação, Barral, sobre esse acordo? É, de fato, um divisor de águas para os setores produtivos brasileiros? Vai ser um incremento grande nas nossas exportações? Quais os impactos? Não, esse é o maior acordo do mundo e um acordo extremamente relevante e é o acordo mais importante na história do Mercosul. O Mercosul tem outros acordos com a África do Sul, com a Índia, com a Israel, com o Egito, mas esse é um acordo que vai ter um impacto muito grande. Só que nós temos que observar que ele não entra agora em vigor. Ele tem que passar ainda pelo Parlamento Europeu e tem que ser ratificado por cada um dos países do Mercosul. Então nós temos um processo ainda de ratificação. Nós devemos ter primeiro a assinatura semana que vem, depois o processo de ratificação, que pode levar algum tempo, e depois que ele entra com a fase de desgravação. Então, é um passo extremamente importante, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Justamente sobre isso que eu queria te ouvir, Barral, porque, como você falou, cabe a aprovação em cada um dos países. E aqui no Mercosul, por exemplo, a gente tem uma oposição forte que é da Argentina. O presidente argentino Javier Milei é um grande crítico do Mercosul. Ele disse que o bloco perdeu a sua função. Ele não vê, não enxerga o Mercosul com a mesma importância que enxergam os governos de outros países, como o Brasil, por exemplo. Isso pode ser um dificultador, um entrave para que entre em vigor o acordo? Não, não acredito, Vitor. Na realidade, a Argentina, ao longo deste ano e do ano passado, apoiou bastante o Mercosul na conclusão do acordo com o EFTA, que já foi assinado e que agora vai ser aprovado também pelos congressos nacionais, e também no acordo, avançou no acordo com Singapura e tem apoiado o Mercosul nos outros acordos que estão em negociação. Há outros acordos importantes em negociação, como é o caso dos Emirados Árabes, Canadá, e a Argentina tem sido ativa nisso. Tanto a Argentina quanto o Uruguai têm criticado o Mercosul por ter poucos acordos no plano internacional. Talvez o acordo com a União Europeia agora, além de ser um acordo extremamente relevante, abra margem para acordos futuros em breve. Ô Barral, e como isso muda a dinâmica global de comércio, né? Sendo um acordo tão relevante assim, envolvendo tantos países, como é que isso afeta, se afeta, queria ouvi-lo sobre isso, as relações, por exemplo, com os Estados Unidos, com a China, como essas potências veem e vão ser impactadas com a formação desse acordo? Vitor, ironicamente, foi justamente o protecionismo americano com Donald Trump que tem incentivado um número muito grande de acordos. Não só o Mercosul na Europeia, mas também o EFTA na Europeia. A Índia tem fechado vários acordos recentes, a Indonésia tem fechado vários acordos recentes, todos tentando diminuir a dependência em relação ao mercado norte-americano e abrir novos mercados. Então, o Mercosul na Europeia acabou sendo beneficiado por isso também e avançou por conta disso. Então, há uma tentativa, no caso do Brasil, de diminuir a dependência tanto em relação aos Estados Unidos quanto em relação à China. E o acordo pode ser um passo importante nesse sentido com a União Europeia, não só para comércio. Ele tem um impacto também importante para investimentos. Investimentos europeus na região e também para a abertura do mercado europeu. Ô Barral, e tem diferenças muito significativas em relação a normas, e especialmente normas sanitárias, entre os dois blocos? Vão ser necessárias adaptações, tanto para que os produtos daqui sejam aceitos lá, quanto os produtos europeus aceitos aqui no Mercosul? Vai ter que haver algum tipo de ajuste em relação a isso? Vitor, o acordo é muito abrangente. Ele trata não apenas de tarifas, que é o básico, mas também ele trata de normas sanitárias, trata de compras governamentais, trata da questão de cooperação na área de sustentabilidade. É um acordo de mais de 1.000 páginas, com várias obrigações específicas, setoriais, inclusive para o setor de serviços, financeiro, etc. Então, vai haver um prazo de adaptação. É importante que as empresas brasileiras e os setores analisem quais são esses impactos, tanto em termos de riscos, quanto em termos de oportunidades. Então, ele não entra, mesmo depois que ele entrar em vigor, não há uma desgravação imediata, ele tem prazos de implementação, então é importante que a indústria brasileira também se prepare. Se prepare porque vai aumentar a concorrência em alguns setores, mesmo no setor agrícola, nós temos alguns setores que vão sofrer mais concorrência, e também vai abrir um mercado de alta qualidade, de grande poder aquisitivo, que é o mercado europeu para muitos setores brasileiros. Então, isso tudo depende de programação,
depende de competitividade e depende de financiamento. Agora, Barral, mesmo com essa aprovação do Conselho Europeu, por lá continuam os protestos, as reclamações dos produtores rurais, especialmente os agricultores da França, como a gente estava mostrando aí na reportagem da Sônia Blota, continuam insatisfeitos, pressionando o governo para que não haja a aprovação do acordo. Será que isso ainda pode ser uma ameaça, esses protestos dos produtores rurais da Europa? Bom, tanto os franceses quanto os poloneses, a agricultura irlandesa também, que também não é competitiva quando comparada ao Mercosul, vão continuar protestando. E vão continuar, inclusive, fazendo pressão sobre o Parlamento Europeu. Então nós temos que lembrar que ainda no lado de lá ainda há uma fase importante, que é a aprovação pelo Parlamento Europeu. Depois a parte não comercial também passa pelos parlamentos nacionais, mas é um processo mais longo. No Parlamento Europeu é bem previsível que principalmente eurodeputados ligados a grupos agrícolas, ligado à produção de pequenas propriedades, ligado a ONGs, vão se opor ao acordo com o Mercosul. Então, é uma fase que vai ser importante. Do lado de cá, o que nós temos visto nos 4 congressos dos países do Mercosul é um apoio ao acordo. Então, a expectativa é que aqui haja menos debate e haja menos oposição. E será que internamente, Barral, aqui no Brasil e nos outros países também do bloco, claro, naturalmente, pode haver algum reflexo em preços, ou seja, pela lei da oferta e da demanda, com uma demanda maior, com uma procura maior por parte dos europeus pelos nossos produtos? Será que pode ficar mais caro aqui no Brasil, ficarem mais caros alguns itens, alguns desses produtos que vão ser mais exportados com essa demanda maior da Europa? Um dos efeitos da redução tarifária é justamente você tornar os produtos exportados mais competitivos. A expectativa do Brasil, inclusive, é que principalmente os produtos agrícolas possam competir mais na Europa, até porque na Europa às vezes enfrentam barreiras sanitárias, barreiras tarifárias muito altas, requisitos que vão ser mitigados agora com o acordo. Então, isso pode ter um efeito. Agora, o Mercosul é uma potência agrícola. Uma grande dificuldade para o Mercosul assinar e concluir acordos de comércio é justamente a competitividade da agricultura argentina e brasileira. E, eventualmente, um aumento de demanda pode levar a mais investimento no Brasil e na Argentina, que tem um potencial muito grande de crescer sua produção. Nós temos que lembrar, por outro lado, que alguns produtos importados vão ficar mais baratos. De novo, não é imediato, nós temos prazos de transição longo. Mas produtos, como é o caso de vinhos europeus, queijos, leite, vai se tornar mais barato no Mercosul. E esses setores também têm que se preparar para a concorrência maior. E os nossos setores produtivos aqui têm como suprir essa demanda maior, Barral? Vão conseguir ofertar os produtos adequadamente ou vão ter que aumentar a produção? Como você analisa? Vai ter que aumentar a produção. Está havendo uma demanda, na verdade, você tem uma capacidade muito grande de aumento de produção no Brasil. O Brasil pode crescer muito a produção de carne, por exemplo, sem expansão agrícola, simplesmente com melhor aproveitamento. O Brasil tem possibilidade de agregar mais tecnologia, principalmente na agricultura, mas também na indústria. Há um espaço enorme para aumento de produtividade no Brasil. A produtividade brasileira não tem crescido em muitos anos, a não ser no agronegócio. Então, o Brasil tem capacidade de aumentar a produção e agora para atender o mercado que vai ser de mais de 700 milhões de consumidores, com a abertura do mercado europeu. Então, há uma expectativa de que isso gere, como já mencionou o vice-presidente, gere mais renda, gere mais exportação, gere mais tecnologia para o Brasil. Muito bem, essa é a análise do Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil. Obrigado mais uma vez, Barral, pela presença aqui com a gente. Ótima noite, bom final de semana. Bom final de semana, Vitor. Obrigado pelo convite. Obrigado, até mais.